Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos não existiam. Assim como depois de sua segunda vinda, eles não existirão. Os sacramentos são para este tempo, chamado tempo da igreja. É por isso que logo após a consagração, o povo responde: anunciamos, Senhor, a tua morte e proclamamos a tua ressurreição enquanto tu não vens. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Foi o próprio Cristo quem deixou a ordem: fazer isto em memória de mim. Contudo, o memorial não é simplesmente uma lembrança, mas algo muito mais profundo. E existem 3 palavras que traduzem a ideia. Em hebraico, zikaron, em grego, anamnesis e em latim, commemoratio. Zikaron quer dizer recordação. No entanto, para os judeus, essa recordação tinha um sentido intrínseco. Era muito mais do que simplesmente um lembrar. O modo de orar judeu sempre recorda a Deus os feitos do passado e suplica algo para o futuro. Por exemplo, vós que criastes o céu e a terra, passado, concedei-nos agora, presente, a graça de uma nova criação para que possamos vos servir, futuro. O Zikaron, portanto, é trazer o passado para o presente, atualizando a história da salvação. Foi exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez na sinagoga de Nazaré, quando pegou o rolo do livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa realidade ocorreu no passado com o profeta, mas Jesus disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A recordação traz o evento para o presente. No mundo dos sacramentos, especialmente na Eucaristia, isso é ainda mais denso. Pois, de fato, com a Eucaristia acontece o mesmo sacrifício. Não é somente uma recordação, mas uma representação, ou seja, tornar presente outra vez o mesmo e único sacrifício. Isso é tudo muito interessante e nos faz refletir, não é mesmo? No Natal, quando Jesus nasce, não estamos comemorando o seu aniversário, mas sim o seu nascimento, que se torna presente outra vez. Exatamente. Quando na Páscoa comemoramos a ressurreição de Jesus, não é apenas uma lembrança de um fato histórico que aconteceu há mais de 2000 anos, mas é um fato que se torna presente outra vez. E na Santa Missa é a mesma coisa. É um único sacrifício, mas que está acontecendo novamente. Jesus, de fato, está no Calvário. Uma coisa muito interessante também é que o Catecismo da Igreja Católica apresenta uma citação importantíssima a respeito da Eucaristia, que é o testemunho de São Justino Mártir. É verdade, está no número 1345 do Catecismo, onde fala sobre a missa de todos os séculos. Sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permaneceram as mesmas até nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas, foi escrita por volta do ano 155 para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que os cristãos fazem. Importante notar que esse escrito é da chamada Idade Subapostólica, ou seja, existia ainda uma geração que poderia ter conhecido os apóstolos, especialmente São João. E São Justino nos diz: no dia do sol, como é chamado, se reúnem em um mesmo lugar todos os habitantes, quer das cidades, quer dos campos, e são lidos na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, todos se põem de pé e elevam preces por si e por todos os outros, onde quer que estejam,
a fim de sermos de fato justos por nossa vida e nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminam, uns saúdam aos outros com um ósculo. Em seguida, se leva até aquele que preside o pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, em nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. Em grego, Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. É importante compreendermos que no primeiro parágrafo o autor afirma que os cristãos se reuniam no domingo e que as leituras são do Antigo e do Novo Testamento. Isso remete à liturgia da palavra. No segundo parágrafo, São Justino trata da homilia. No terceiro, das preces dos fiéis. No quarto, do abraço da paz e do ofertório. No quinto e sexto parágrafos, a oração eucarística, que é finalizada com o Amém após a doxologia. No sétimo parágrafo, a distribuição da comunhão. Ora, o que se vê realmente é que a estrutura da Santa Missa atual é a mesma que se fazia há 2000 anos. A liturgia da palavra, antes da reforma, era chamada muito adequadamente de Missa dos Catecúmenos, por seu caráter missionário. Quando essa parte era encerrada, os catecúmenos saíam da igreja e aí sim se celebrava a missa dos fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você já conhecia o relato de São Justino Mártir sobre a estrutura da Santa Missa? Escreve aí nos comentários, ok? Isso aí, envie esse vídeo para aquele seu amigo que não acredita que a Santa Missa remete aos tempos apostólicos. Que Deus abençoe, salve Maria.